Colossenses 1,15. Mas você olha no texto, leia o 16 também. Porque assim, Jesus é chamado de primogênito por quê? Porque ele é o herdeiro. Tá vendo? Primogênito, que significa o primeiro gerado, ou seja, então ele foi feito. Se ele foi feito... Ele é primogênito porque ele foi criado ou porque ele criou? Porque se ele é primogênito porque foi criado, ele foi o primeiro a ser criado mesmo. Porque se ele é primogênito porque foi criado, ele foi o primeiro a ser criado mesmo. Porque se ele é primogênito porque foi criado, ele foi o primeiro a ser criado mesmo. Ele é primogênito no sentido de ser herdeiro. Fernando Galli. Se Jesus é primogênito e é herdeiro, ele herdou todas as coisas de quem? De seu pai, Yahvé, ok? Se eu digo que eu herdei uma fazenda de meu pai, significa que eu sempre fui dono desta fazenda? Não. Portanto, eu dependo do meu pai para ser herdeiro dele, ok? Da mesma forma, se Jesus é o primogênito de toda a criação, Jesus herda todas as coisas que seu pai vai deixar para ele. Portanto, Jesus depende do seu pai, para herdar tudo dele, e ser herdeiro dele, ok? Por isso que a Bíblia diz que Jesus pertence a Deus. Logo, se Jesus pertence a Deus, ele não pode ser o próprio Deus. Veja 1 Coríntios 3:23. Ele é primogênito no sentido de ser herdeiro. Fernando Galli. Se Jesus é primogênito e é herdeiro, ele herdou todas as coisas de quem? De seu pai, Yahvé, ok? Ele é primogênito no sentido de ser herdeiro. Fernando Galli. Se Jesus é primogênito e é herdeiro, ele herdou todas as coisas de quem? De seu pai, Yahvé, ok? Hebreus 1, versículo, se tornou herdeiro. Lá diz que Jesus Cristo foi usado para criar o universo. Pergunta Fernando Galli. Onde está escrito, em Hebreus capítulo 1, 1-5? A palavra criar katistos, em grego, atrelada ao nome Jesus. Ele é o herdeiro. Aí eu volto para Colossenses. Colossenses 1, 15 e 16. Eu pergunto para o texto. Texto, ele é o primogênito da criação. Por quê? Porque ele foi criado ou porque ele foi usado para criar tudo e se tornou o herdeiro? O 15. Diz que ele é o primogênito da criação. Esse é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque por meio dele foram criadas todas as coisas. Criado. Ele é primogênito porque por meio dele tudo foi criado. Criado. Ele é primogênito porque por meio dele tudo foi criado. Criado. Ele é primogênito porque por meio dele tudo foi criado. Louco. O texto está dizendo que ele é primogênito porque por meio dele foi tudo foi criado. É o Criador. Colossenses 1,16. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz: porque, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, o que se vê e o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele, e para ele, Deus criou todo o universo. Portanto, foi o Deus, Yahvé, que criou todas as coisas por meio de Jesus, e para Jesus, por isso Jesus é o herdeiro. A Trindade toda participa da criação. Esse Jesus tem que ser Jeová. Esse Jesus tem que ser Jeová. Se Jesus tem que ser Jeová, isso significa que Jesus olhava para o céu e orava para si mesmo. Tem sentido uma contradição dessa? Louco. Se são três pessoas iguais, onde, na Bíblia, mostra o Espírito Santo orando para o Pai. Onde, na Bíblia, mostra o Pai orando para o Espírito Santo. Onde, na Bíblia, mostra o Pai orando para o Filho. Onde, na Bíblia, mostra o Filho orando para o Espírito Santo. Porque se Jeová usou uma criatura para criar tudo, aí ele não criou sozinho. Fernando Galli. Se um mecânico usa um gabarito para criar um ou mais parafusos, quem foi o criador? Foi o gabarito. Ou foi o mecânico? Se um cozinheiro usa uma forma para criar uma torta, quem foi o criador da torta? Foi a forma, ou foi o cozinheiro? Ora, se Deus usou Jesus para criar tudo, então Deus, Yahvé, é o criador. Palavra hebraica bará, e palavra grega katistos, e não Jesus. Gênesis 1:1 diz: no princípio, Deus criou todas as coisas, nos céus e na terra. O verbo criar no singular é bará, em hebraico. Jesus estava com ele, mas quem criou tudo foi Deus Yahvé, por meio de Jesus. O verbo criar está no singular atrelado à palavra Deus Elohim, e este, Elohim, é Yahvé. Portanto, o Criador é Yahvé. Jesus foi um intermediário igual ao gabarito e a forma mostrado acima.
O TJ vai falar, não, mas aí sozinho é singular. Eu falo assim que meu time entrou em campo sozinho. O meu time entrou em campo sozinho, mas esse time é formado por 11 jogadores. A frase Deus criou os céus e a terra é um sujeito singular. É a pessoa singular, Deus, que pratica a ação, que é a palavra Elohim, em hebraico. Deus é uma só pessoa, pois o verbo criar está no singular, criou. Se Deus fosse mais pessoas, é impossível, pois a palavra Elohim, no plural, significa deuses, e não pessoas. Portanto, usar a palavra Elohim, para tentar provar a trindade, é ao mesmo tempo ser politeísta. E já a frase um time entrou no campo, é um sujeito singular, coletivo que engloba 11 jogadores. Portanto, a comparação que você fez é improcedente. Deus criou tudo sozinho, por quê? Porque ele é um único Deus. Deus criou tudo sozinho, por quê? Porque ele é um único Deus, em 3 pessoas. E as 3 pessoas participam da criação. Fernando Galli. Onde está escrito na Bíblia que 3 pessoas participam da criação? Veja 1 Coríntios 4:6 e Provérbios capítulo 30. 6. A palavra primogênito, na Bíblia Sagrada, sempre se aplica ao primeiro filho do grupo de pessoas ou animais. Portanto, Jesus foi o primeiro filho de Yahvé criado ou gerado por Yahvé, e por meio de Jesus, Yahvé criou todas as outras coisas. Logo, Jesus não é o Criador.